Boa noite, noite. Kimani. E aí, tudo bem? Distante aqui. Estão aqui certinho, né? Só no distanciamento. Mais uma vez, de volta ao palco do Festival Atlas da Coisa Juventude. boa. Obrigado mais uma vez por estar com a gente. E agora a gente vai te dar uma pequena folga. Agora é com você. Eu fiquei sabendo que você vai ser agora mestre de cerimônia daqui pra frente. Pois é, mas a gente tem convidados muito especiais e essa galera que vai falar um pouco pra gente sobre a pesquisa Juventudes e a Pandemia. Então, obrigado, Kimani, Fechou. e até daqui a pouco. Fechou, obrigada. Pessoal, boa noite mais uma vez. Estou super feliz de estar aqui. Sou Marcos Barão, coordeno o Atlas da Juventudes com a Mariana Rezegue, que está também com distanciamento, com todo o protocolo aqui no estúdio, acompanhando com a gente todos esses dias. Mas, nesse momento, eu venho aqui não só como coordenador do Atlas, mas como presidente do Conselho Nacional da Juventude. Conselho Nacional da Juventude, que é um órgão de participação e controle social para a política pública de juventude, que tem como principal objetivo formular, propor, avaliar as políticas públicas para essa que é a maior geração de jovens da história do nosso país. Em resumo, é um conselho que reúne as principais lideranças para a política pública de juventude, organizações juvenis, movimentos sociais e coletivos, e que desde 2005 tem trabalhado para diferentes marcos importantes da política de jovens no Brasil, desde a emenda constitucional 65, que incluiu pela primeira vez a palavra juventudes na nossa Constituição, ou o Estatuto da Juventude, que é a nossa Carta de Direitos, a Lei 12.852, que estabelece 11 eixos de direitos prioritários para a população jovem do nosso país, ou as conferências nacionais da juventude, a última conferência, por exemplo, que aconteceu lá no ano de 2015, que mobilizou em todas as suas etapas 600 mil jovens de milhares de cidades, de todas as unidades da federação, quer dizer, estados e no Distrito Federal, e chegou numa etapa nacional também com mais de 3 mil jovens, estabelecendo prioridades através da perspectiva de jovens para uma política nacional da juventude. E por que a gente está aqui hoje, dentro do Festival Atlas da Juventude, como Conselho Nacional da Juventude também? Bom, por conta de um desafio que todo mundo aqui está vivendo. Ao longo do Atlas das Juventudes, a gente fez um mergulho muito profundo nas realidades, desafios, diversidades e potencialidades da população jovem do Brasil. Mas, no meio disso tudo, a gente foi surpreendido com algo que tem mudado significativamente as nossas vidas, a pandemia do coronavírus. É algo, com certeza, que ninguém aqui esperava e muito menos desejava. E quando essa pandemia começou, lá no passado, no início de 2020, tudo era muito incerto. A gente não sabia muito bem quais seriam as consequências, mas a gente conseguia ter uma perspectiva de que aquilo poderia ser drástico e muito preocupante, principalmente para a população jovem, não só na perspectiva da saúde, mas com potenciais complicações para a educação das juventudes, para a inclusão produtiva, para a geração de renda, para trabalho, para a saúde mental e para outras dimensões da vida de uma pessoa jovem no Brasil. Preocupado com isso, a gente entendeu que para formular política pública como resposta concreta a esses desafios impostos pela pandemia do coronavírus, para que a gente pudesse conseguir criar soluções que fossem respostas aos desafios emergenciais, mas principalmente trouxessem perspectivas de futuro, o Conselho Nacional da Juventude, junto com a Fundação Roberto Marinho, com a Rede Conhecimento Social, com o Em Movimento, com a Unesco, com o Mapa Educação, com a Visão Mundial, com o Porvir, idealizou uma pesquisa chamada Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. E essa pesquisa tão importante, ano passado, mobilizou mais de 33 mil jovens, quase 34 mil jovens de todo o país, apresentando uma base sólida de dados e de evidências muito importante para que a gente pudesse construir essas respostas, construir essas políticas que pudessem nos apontar perspectivas para enfrentar esses desafios. Mas, infelizmente, a pandemia continuou se alastrando. Infelizmente, a gente teve um aumento significativo do número de mortes. E, infelizmente, uma ausência à altura, de respostas do Estado brasileiro para os desafios que a gente estava enfrentando. E um ano depois, a gente tomou essa decisão de fazer uma segunda etapa da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. E nessa segunda etapa, a gente fica muito feliz, apesar do contexto, de ter conseguido uma grande mobilização. Se no ano passado nós alcançamos quase 34 mil pessoas, esse ano nós mobilizamos mais de 68 mil jovens de todo o país, são milhares de cidades,
são todos os estados do Distrito Federal, em todas as regiões, nas cidades e no campo, nas diversidades, jovens que querem falar, querem permanecer vivos, desfrutando daquele que são os seus direitos, não são benefícios, participaram com a gente da pesquisa Juventudes e a Pandemia e tornaram possível a gente chegar até hoje aqui. Mas não sou eu que vou apresentar essa pesquisa para vocês aqui hoje. E essa pesquisa só foi possível porque a gente contou não só com as organizações parceiras e organizadoras, o Conjuve e os parceiros que a gente mencionou aqui nesse processo. Nós contamos com vários outros parceiros em todo o Brasil. Eu quero agradecer aqui a cada organização que faz parte do Conselho Nacional da Juventude, cada membro do Conselho Nacional da Juventude. Quero agradecer aos gestores e gestoras municipais de política pública para a juventude. Quero agradecer aos conselhos estaduais e municipais de política para a juventude, movimentos sociais, coletivos, estudantes, institutos, fundações, empresas, todo mundo que participou desse processo com a gente, porque a gente só conseguiu alcançar as pessoas nas cidades, os jovens nos seus territórios, por causa de vocês, e isso é muito importante. Mas, como eu disse, além de todos esses parceiros, a gente teve, mais uma vez, jovens como protagonistas dessa história. E a pesquisa Juventudes e a Pandemia, ela se construiu por meio de uma metodologia muito especial chamada perguntação, que foi desenvolvida por uma das organizações realizadoras dessa pesquisa, que se chama Rede Conhecimento Social. E nessa metodologia, que vocês vão poder conhecer e ouvir um pouco mais, jovens são protagonistas do início ao fim, desde a ideia da pesquisa, ao desenvolvimento do questionário, a estratégia de mobilização, divulgação e o lançamento como esse, jovens são sempre protagonistas. E por isso, nós teremos hoje jovens, mais uma vez, anunciando quais são esses resultados, apresentando quais são os principais desafios de agora, no meio da pandemia, e principalmente discutindo quais são as possibilidades que nós temos para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro melhor do que aquilo que a gente está vivendo no Brasil. Então, sem me alongar muito mais, feito esse papo de apresentação inicial, eu preciso aqui convidar uma grande parceira nossa, Marisa Ville. Marisa, você já está por aí? Olá! Olha aqui. Sim, estou por aqui. Tudo bem, Barão? Seja bem-vinda, boa noite, seja bem-vinda ao palco do Festival Atlas da Juventude e ao lançamento da nossa pesquisa Juventudes e a Pandemia. Preparada? Super, com certeza. Muito feliz de estar aqui compartilhando esse espaço. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Então, Marisa, se a Kimani me passou o bastão, agora sou eu que passo para você, porque eu sei que a gente tem convidados e convidadas muito especiais, que são as jovens e os jovens pesquisadores que construíram essa pesquisa com a gente. Então, seja bem-vinda ao palco e agora vocês podem fazer essa bela apresentação da Juventude e a Pandemia. Obrigada, Barão. Obrigada a todo mundo. Bom, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com todo mundo para apresentar essa segunda edição da pesquisa Juventudes e a Pandemia. A gente está muito feliz de poder compartilhar, né, esses aprendizados gerados, acumulados aí desde o ano passado e com essa nova edição. Então, para a gente começar, vou colocar aqui para todo mundo conhecer um pouco desses aprendizados. Hoje a gente vai fazer uma síntese desses aprendizados dessa segunda edição da pesquisa, em parceria com esse lindo conjunto aqui de jovens pesquisadores que acompanharam a gente aí nesse processo. Então, muito rapidamente, para fazer uma apresentação da estrutura da pesquisa, né, sem me alongar muito, para a gente poder ir para o debate, que é o que vai ser mais legal dessa noite, a gente, então, conduziu, acho que complementando um pouco o que o Barão estava apresentando antes, essa pesquisa com um conjunto de objetivos de subsidiar, então, políticas e programas voltados para a juventude, sejam eles de políticas públicas ou também de organizações da sociedade civil, enfim, iniciativa privada, que atuam com as juventudes, pensando em entender os impactos, né, dessa pandemia na vida de jovens. E a intenção também dessa pesquisa, né, como um amplo processo de mobilização, né, de articulação, era também ampliar a voz desses jovens e os seus anseios em relação ao que eles estão vivenciando nesse período e pautar, influenciar o debate público e essa ação dos tomadores de decisão. Só que isso feito em conjunto com as juventudes, né? Não para as juventudes, mas com as juventudes. Então, por isso, a gente adotou essa metodologia de perguntação.
como que foi o processo metodológico dessa pesquisa, né? Então, a gente fez a metodologia de perguntação, como o Barão até explicou super bem, a gente faz um processo de construção a muitas mãos, né, da pesquisa de opinião, contando com o próprio público pesquisado como coautor dessa produção de conhecimento. Então, desde a construção das perguntas norteadoras da pesquisa, o levantamento das hipóteses, a construção do questionário, a mobilização, né, das respostas, tudo feito coletivamente a muitas mãos, né? E tendo toda essa riqueza também no processo de análise e disseminação desses dados, como a gente está experimentando aqui hoje, esse início. Como que foi feita essa coleta de dados, né? A gente utilizou a metodologia de bola de neve como uma estratégia de disseminação de um questionário que foi divulgado online. Então, foi uma pesquisa conectada, que chegou até as pessoas, né, essa metodologia de bola de neve, a partir da disseminação desse questionário entre redes de contatos, né? As redes dos próprios jovens, as redes das instituições parceiras, de parceiros dos parceiros, e assim por diante, né? Então, uma pessoa vai ativando outra, uma instituição vai ativando outra, e assim a gente teve, então, uma proporção muito grande de pessoas que ficou sabendo da pesquisa a partir da sua escola ou da sua faculdade, de uma instituição ou grupo que participa, através de amigos, professores. Então, foi esse amplo processo de mobilização que possibilitou que a gente chegasse nesse número de 68.114 respostas à pesquisa, que é um número incrível, né? E para apresentar mais detalhadamente para vocês esse processo participativo da perguntação, né, contar quem que é esse grupo de jovens, a gente tem aqui a Laís, que vai ser co-mediadora desse debate aqui junto comigo, né? É com você, Laís. Obrigada, Má. Boa noite a todos e a todas que estão ouvindo a gente, que estão assistindo. Para mim é um prazer estar nesse momento aqui no lançamento da pesquisa. Eu sou uma das jovens coautora da pesquisa Juventudes e a Pandemia, então para mim estar nesse momento é algo bastante simbólico. Assim como na primeira edição da pesquisa, a segunda edição contou com um time de jovens engajados. São cerca de 10 jovens que atuaram em todos os processos da pesquisa, jovens que estão aí distribuídos em diversas localidades e diversas realidades, e que participaram desde o momento onde a gente define as perguntas norteadoras da pesquisa até esse processo que a gente está vendo agora de disseminar esses resultados. Então, é um time que está envolvido em cada etapazinha, fazendo com que a gente consiga chegar nas juventudes da melhor forma possível e com total qualidade. Então, agora é hora da gente conhecer um pouquinho quem são esses jovens, o perfil dos jovens, desses 68 mil jovens que responderam à pesquisa. A pesquisa, como bem foi falado, mas a gente gosta sempre de repetir esse número porque é algo muito significativo para a gente, é muito grande. Ela contou com a participação de mais de 68 mil jovens no nosso país. E seguindo o que é hoje o perfil da juventude brasileira, a maior parte das respostas vem das regiões Sudeste e Nordeste, e são jovens, em sua grande maioria, que estão ali na faixa de 18 e 24 anos. Assim como na primeira edição, o maior número de respostas são de pessoas do gênero feminino. A representação quanto à raça e cor é praticamente igual entre os jovens que são não brancos e os jovens brancos. E a maior parte dos jovens que responderam essa pesquisa, eles respondem que já participaram ou que participam de algum grupo ou instituição, e muito provavelmente isso é fruto da metodologia bola de neve que a gente utiliza na pesquisa. Então, a partir de agora, a gente inicia uma coisa que a gente está muito ansioso para começar, que é apresentar os principais resultados da nossa pesquisa, mas como a Marisa bem falou, a gente não vai só apresentar os resultados, a gente começa também o debate. Então, fica ligado, manda as perguntas aqui para a gente, interage com a gente, que a gente vai ter um momento muito legal de troca. Obrigada, Laís. Então, aí puxando a bola aqui de novo para mim, né? A gente está aqui fazendo essa tarefa árdua, né, pessoal, de tentar minimamente representar o que esses 68 mil jovens colocaram aí nessa pesquisa para tentar amplificar essas múltiplas vozes, né? A gente vai começar o nosso debate a partir dessa temática de educação e aprendizado, que a gente sabe que é um dos eixos mais comentados aí como impactado por esse momento, né, da pandemia do coronavírus. Então, o que a gente tem de achados dessa edição para a gente
ajudar aqui o nosso debate a acontecer, que a gente vai trazer aqui. Então, só reforçar que isso é uma síntese, tem muito mais aprendizados no relatório completo, que vocês podem baixar no site da pesquisa, mas o que a gente vê? Que desde o início da pandemia, né, quando a gente mediu lá em 2020, em abril, maio de 2020, 28% dos jovens pensavam em não voltar para as aulas. Agora, um ano depois, né, em maio, entre abril e maio de 2021, a gente repetiu a mesma pergunta e a gente viu que esse número aumentou gravemente. De 28% passou para 43% de jovens que admitem que chegaram a pensar em parar de estudar. Os motivos que eles nos dão para pensarem em parar de estudar, aliás, para continuarem estudando, na verdade, é principalmente buscar um futuro melhor e, em segundo lugar, ter um bom currículo para entrar no mercado de trabalho. Então, a gente vê que o que mantém esses jovens que pensaram em parar de estudar, mantém eles lá na escola, na faculdade, é uma preocupação com o seu futuro, né? O que vai acontecer comigo se eu deixar os estudos? Só que a gente percebeu também nessa edição da pesquisa que uma parcela de jovens já desistiu, já abandonou os estudos. 3,5% trancaram ou cancelaram a sua matrícula depois do início da pandemia, a partir de março de 2020. Isso por quê? Principalmente porque eles alegam que precisaram ganhar dinheiro, ou seja, tem uma questão financeira aí influenciando nessa permanência ou não dos estudos no período da pandemia, e também porque eles não conseguiram se organizar com o ensino remoto. Então, tem aí uma informação cruzada, né, entre essa briga, né, entre a economia e o estudo, né? Essas duas acabam disputando aí no tempo das juventudes nesse momento. E aí a gente vê que o que faria esses jovens voltarem a estudar, né? O que precisaria ser garantido para eles voltarem para a escola? Se fosse garantida a vacinação para todos, em primeiro lugar, 47% dos jovens dizem isso. E depois, em segundo lugar, vem mais ou menos empatados garantia da renda básica ou da renda emergencial e as políticas de bolsas de estudos. Ou seja, primeiro a gente tem que lidar com a crise sanitária, né? Mas a gente também precisa garantir aí um suporte econômico para que essas juventudes possam continuar estudando. E aí, o que a gente vê, né? Assim, isso não significa que as juventudes estão querendo voltar para a escola presencial nesse momento da pandemia. Então, mesmo com todos os desafios enfrentados, né? Como isso, uma dificuldade de se organizar para o estudo remoto, que a gente viu como motivo para deixar de estudar. Os jovens ainda assim estão priorizando o ensino totalmente remoto nesse período da crise sanitária. Então, o modelo ideal para os jovens, para a maior parte deles nesse momento, ainda é o modelo totalmente remoto. Quando a gente pergunta o modelo ideal para depois que a pandemia acabar, aí a gente vê que isso inverte. Aí, o modelo preferido é principalmente o totalmente presencial, com alguma margem também aí para ter algum tipo de ensino híbrido. E aí, ainda relacionado à continuidade dos estudos, mas nessa projeção, né, de entrada na universidade, a gente tem esse debate forte sobre o Enem, né? E a gente percebe que a pandemia vem afetando fortemente a relação de jovens com a realização do Enem. E o que a gente vê, né? A gente vê mais jovens indecisos que ainda não sabem se vão ou não vão fazer a próxima prova do Enem. A gente vê mais jovens pensando em desistir de fazer a próxima prova, mais do que a gente via um ano atrás. E a gente vê uma parcela maior também de jovens preocupados com o seu desempenho. E uma parcela menor de jovens que está conseguindo estudar para a próxima prova do Enem. Então, existe aí uma grande preocupação das juventudes em relação à entrada ou não, né, na universidade. A gente sabe que o Enem é muito importante para isso. Eu vou interromper aqui, por enquanto, essa apresentação dos dados para a gente começar o nosso debate aí sobre esse eixo de educação. E aí eu vou colocar para a Thaís. Oi, Thaís, tudo bem? Uma pergunta. Olá, boa noite a todos. Tudo bem, Thaís? Tudo Thaís, bem. seguinte, a gente falou aqui sobre evasão, né? A gente mostrou os dados, e a gente percebeu que a evasão, então, ela é uma realidade já, ela não é mais só uma perspectiva, né, de influência aí nesse período da pandemia. Então, como que tem sido isso no seu contexto, Thaís? Você consegue trazer um pouquinho aí de comentários da tua realidade, como que isso tem sido?
Bom, falar da evasão na educação, assim, é um assunto bastante importante, não só para a gente, e sim para outras pessoas que estão vendo. Assim, eu fui uma das jovens que tranquei a universidade, porque no momento que a gente está em conciliar, eu consegui um trabalho e eu não consegui conciliar os meus estudos com o trabalho. Então, eu optei pelo trabalho, porque seria uma renda aqui na minha casa, na minha residência, e a universidade eu tive que trancar porque eu não estava conseguindo conciliar pela questão que eu não tinha. Eu tinha um espaço para me estudar, consegui organizar assim um espaço que era pequeno, mas eu não tinha concentração. Eu não estava conseguindo raciocinar direito nas aulas. E sim, eu acho que era uma dificuldade minha, por eu estar cansada, muito desgastada. E a aula remota é uma aula assim muito ampla e pouco difícil. E eu não estava conseguindo muito dialogar nessa questão, não estava conseguindo aprender como se fala. E a questão do Enem, eu me senti muito prejudicada, muito. Eu fui uma das jovens que não consegui realizar a prova do Enem, porque eu não estava me sentindo preparada pela mesma situação da universidade. Eu não estava preparada mais para estar na aula remota. Eu consegui estudar no ano passado com aula remota, só que quando chegou esse ano não deu mais para mim. Então eu optei a trancar até chegar o momento que isso tudo passar, que a gente podemos voltar à universidade e sim eu poder retornar às minhas aulas. É isso que eu quero. E voltando sobre a questão do Enem, eu me senti muito prejudicada. Eu acho que outros jovens também se sentiram prejudicados, sim, aqueles que não conseguiram fazer, pela questão que, eu acho que pela minha mesma questão, eu boto assim mesmo no meu lugar, e pela questão de, tipo, não ter um local para estudar, porque tem muitos jovens que ainda estão meio que não conseguem se adaptar dentro de casa, com a internet boa. Então, imagina aí, esses jovens se sentindo prejudicados, estão prejudicados, né? É triste essa realidade, mas é a maneira que temos. E eu acho que eu fui uma das prejudicadas só pela questão de que eu não consegui conciliar. Não consegui conciliar o trabalho e a universidade, porque eu tive que buscar renda para dentro da minha casa, porque eu era a única jovem de dentro da minha casa que tinha um trabalho. Então, eu optei por ter um trabalho e minha universidade eu tive que parar um pouco. A gente está torcendo para você conseguir retomar a universidade aqui, desde o começo das nossas conversas, né, pessoal? E, Thaís, você comentou do Enem, né, que foi uma das questões aí que te afligiu, e aí eu vou convidar o Vitor para falar um pouco sobre esse tema, né? Oi, Vitor. Mari, boa noite. Boa noite a todos que estão no Festival do Atlas. É uma honra estar aqui com vocês. Vitor, é o seguinte, você fez o Enem de 2020, né? E você compartilhou bastante essas angústias todas do percurso com o grupo de jovens nas oficinas que a gente foi fazendo, né? O que você pode compartilhar aqui com a gente sobre os desafios, né? De ser um jovem e de circular entre um grupo, né? De outros jovens também, que passaram por todas essas angústias de fazer o Enem nesse período. Sim. Mário, eu acho que antes de nós começarmos a falar sobre a última edição do Enem, é importante contextualizar o significado desse exame para os estudantes do Brasil, principalmente para quem, assim como eu, está em uma escola pública, né? Nós tínhamos uma prova no início idealizada para, de fato, ter alguns parâmetros de como a educação estava funcionando no nosso país, mas na última década, principalmente, ela ganhou uma importância muito grande para o ingresso em universidades. E isso está associado também diretamente à política de cotas, por exemplo, que foi uma grande conquista das juventudes.
E aí eu não fiz apenas o Enem 2020, como fiz as edições anteriores a essa, então para mim foi um retrocesso bastante grande, assim, principalmente do Enem 2018 em comparação ao 19 e ao 20. Claro que a última edição teve uma queda vertiginosa, né? Tem participação por causa da pandemia, mas a gente consegue ver que os números não se justificam apenas pelo coronavírus. Então, quando a gente fala que 57% dos jovens pensaram em desistir do Enem, não foi apenas por receio de se contaminar com o coronavírus, mas também pela questão do plebiscito entre os jovens cadastrados, que não foi respeitada, a maioria tinha indicado que gostaria de fazer a prova em maio, e ela acabou ocorrendo bem no início do ano, enquanto a gente ainda tinha números assustadores em muitos estados, e pela insegurança que todo o processo apresentou, desde o cadastro, das inscrições, até a aplicação da prova. Foi o primeiro ano também que nós tivemos o Enem digital, feito em escolas, o que, em ponto de partida, não seria uma má ideia, mas em proposta, em como foi aplicado, em como essa logística foi feita no ano da pandemia, também não foi uma ideia muito positiva, não ocorreu de uma forma legal para quem participou, nós tivemos muitos relatos afirmando isso, e como consequência, né, a gente tem não apenas todo esse receio dos jovens que fizeram a prova, como dos que foram prejudicados também porque por algum motivo optaram por desistir, mas também para os jovens que vão fazer o Enem daqui para frente. Nós temos aí as inscrições abrindo em pouco tempo e a gente ainda não tem uma posição do MEC de como vai ser feita a logística, né? Está programado para o final do ano, então a gente espera que a maioria da população brasileira esteja vacinada, eu pelo menos torço muito, mas de fato é um desafio bastante grande. O que eu posso destacar de positivo, eu sempre gosto de trazer um ponto positivo, é que se o governo brasileiro quiser, tem um material maravilhoso, que é a Pesquisa de Juventudes e a Pandemia, que é associada ao Atlas, pode trazer possíveis soluções para que essa edição, né, e as próximas edições sejam melhores e, de fato, todo esse significado que o Enem tomou para os jovens do Brasil seja respeitado também. Thaís e Vitor, muito obrigada pelas colocações de vocês. Uma coisa que é muito importante a gente ter em mente nesse momento é que os dados aqui apresentados, eles não são só números. Eles não tratam de puramente números, a gente está falando de pessoas reais, a gente está falando de história, a gente está falando da realidade dos jovens do nosso país. Quando a gente vê ali que 3,3 falam que já trancaram, pode parecer um número pequeno, mas ali a gente está tratando de muitas vidas que talvez tenham dado um tempo no sonho, que talvez tenham colocado o sonho ali em segundo plano. Com toda certeza, a pandemia ela escancarou, ela ampliou diversos desafios que a gente já conhecia, né? Mas agora está tudo muito maior devido à pandemia, os professores, os estudantes do nosso país têm que enfrentar. Em um país onde a mobilidade social ela é tão baixa, o sonho de diversos jovens, eu acredito que a gente que está aqui também passa por isso, a gente deposita isso na educação. É através dela que a gente busca, tem aquele anseio de ter um futuro melhor, de alcançar novos espaços. E por isso é imprescindível que sejam realizadas medidas que mitiguem o quanto antes, talvez até já passou um pouquinho da hora, as problemáticas que a pandemia trouxe para a educação da nossa juventude, a juventude brasileira. Nessa edição, a gente teve um desejo de também pensar perspectivas para o futuro, o que é que as juventudes estavam pensando para frente. E ligado a isso, Vitor, tem uma pergunta que eu gostaria de direcionar a você, que foi um jovem que passou aí o ensino médio tendo boa parte nesse processo de ensino remoto. A gente está vivendo esse ensino remoto, que às vezes se confunde com ensino à distância, e-books, provas digitais. Você acha que isso é uma realidade que vai ser adotada aqui para frente? Quais são as principais dificuldades? Como foi para tu viver essa experiência? Laís, eu acho que é um momento muito oportuno para nós avançarmos nesse assunto. Eu acredito que a trancos e barrancos fomos obrigados a aprender, e aí eu falo estudantes, professores, secretarias de Estado da Educação, governo federal, nós precisamos pensar no último ano como fazer educação à distância. Mas ontem, na mesa do segundo dia do Atlas das Juventudes, nós conversamos sobre isso também. Não dá para pensar que as juventudes do Brasil são homogêneas, têm acesso aos mesmos recursos. E aí eu falo não somente em entregar a internet a todos os jovens do Brasil,
mas também a pensar em alternativas, né? Nós tivemos em alguns estados, por exemplo, transmissão de aulas em canais de TV aberta, em canais regionais. São alternativas que funcionam muito bem para algumas regiões, para muitas comunidades do Brasil, e precisam ser consideradas. De fato, acho que é um grande desafio nós levarmos a internet para a maioria dos domicílios, né? Para a maioria da população. Nós já temos cerca de 80% dos domicílios com acesso à internet no Brasil, mas 20% é muita coisa, e a gente não pode deixar nenhuma turma, nenhuma escola sequer para trás. Então, isso precisa ser levado com muita seriedade, ainda é um grande desafio, sim. Avançamos um pouquinho com a pandemia, mas está longe de ser o ideal. Obrigada, Vitor. Você sempre com palavras importantes para a gente. Thaís, você não está sozinha. No nosso chat aí no YouTube tem chegado vários relatos de vários jovens que têm passado coisas parecidas com você. São vários jovens e várias histórias. E aproveitando isso, né, o que você trouxe para a gente, eu gostaria de te perguntar que quando a gente pensa na desigualdade da educação do nosso país, isso nunca foi algo desconhecido para a gente e para os jovens da periferia, isso é ainda mais claro, né? Nunca foi algo que a gente não teve acesso. Mas, obviamente, no contexto que a gente está vivendo, isso está muito mais grave. Como é que, para você, quais seriam as principais marcas, assim, as consequências que a pandemia, do jeito que as coisas andam hoje, vai trazer para a educação da nossa juventude? Eu acho assim que uma das principais marcas vai ser a gente conseguir se adaptar nesse modo remoto. Uma delas é primordial, é esse conseguir a gente se adaptar e conseguir se concentrar nessa forma, assim, dentro de casa, com o celular ou com o computador de frente para a gente vê o professor distante da gente. Essa é a marca. Eu acho que vai ser uma das primordiais dificuldades que a gente está passando, e não sei até quando a gente vai vivenciar isso. Obrigada, Thaís. Realmente foram muitas mudanças e poucos apoios, e a gente precisa conseguir reverter isso o quanto antes, para que as consequências sejam minimamente minimizadas, né, na educação da nossa juventude. Muito bom, muito bom. São muitos desafios, né, para essa temática da educação, e a gente está vendo aqui, acompanhando o pessoal no chat aí no YouTube, se identificando muito com o relato aí da Thaís, dessa dificuldade, né, de conseguir conciliar trabalho com estudo, de ter também deixado, né, de estudar nesse período, se identificando aí também com tudo que foi debatido, da importância do Enem, né, essa discussão. E como essa temática a gente viu que tem uma intersecção muito importante com o assunto do trabalho e renda, então eu vou apresentar aqui agora para vocês esse próximo bloco nosso na temática de trabalho e renda, para a gente trazer aí os dados para continuar o nosso debate sobre esse novo tema. Então, a gente viu com esta edição da pesquisa que 4 a cada 10 jovens estão, né, em famílias que perderam parcial ou totalmente a sua renda. E isso gerou um efeito, né, de crescimento da necessidade de complementação de renda. Muitas vezes essa responsabilidade recaindo sobre os próprios jovens, apesar deles morarem, né, com pai, mãe, tio, avó, um monte de gente. Muitas vezes isso acaba sendo algo que o próprio jovem tem que ser a pessoa que vai atrás dessa complementação de renda. O que a gente viu, né? Em 2020, foram 23% dos jovens que precisaram complementar a sua renda por necessidade, né? Como um efeito da pandemia. Em 2021, esse número aumenta também de forma muito alarmante. Foram 38% dos jovens que complementaram a sua renda por necessidade. E para fazer essas atividades de complementação de renda, quais que foram as atividades mais realizadas? Foram principalmente a prestação de serviço para outras pessoas. A gente percebe que isso é ainda maior entre homens do que entre mulheres, nos dados completos do relatório, da pesquisa, isso está lá. E a venda de produção própria. Então, coisas que os próprios jovens estavam produzindo, eles também estavam vendendo. A gente percebe que essa foi uma atividade mais feita por mulheres, né? Tudo que relacionado à venda.
E essas atividades, né, seja a prestação de serviço, a venda de produção própria e outras atividades que esses jovens fizeram para complementar a sua renda, a gente perguntava se isso tinha sido feito de forma totalmente online, parcialmente ou nada online, para entender o quanto que esses jovens estavam expostos à pandemia nesse momento, né, para fazer essa complementação de renda. E a gente percebe que a maior parcela deles fizeram essa atividade de complementação de renda nada online, ou seja, totalmente presencial, ou seja, expostos à pandemia, né, precisando sair de casa para conseguir complementar a renda. E depois, em segundo lugar, foram parcialmente online, então eles estavam pelo menos parcialmente expostos aí à pandemia para poder fazer essa complementação de renda. E dos jovens que estão fora do mercado de trabalho, a gente entendeu que, bom, mesmo fora do mercado de trabalho, no momento que eles responderam à pesquisa, eles não estavam trabalhando, né? Só que aqueles que não estavam trabalhando naquele momento, alguns deles também conseguiram exercer algum tipo de atividade remunerada. 44% deles, né, desses jovens que não estavam trabalhando, conseguiram fazer alguma atividade remunerada dentro da pandemia, no período da pandemia. Essas atividades que esses jovens conseguiram encontrar nesse período, elas foram principalmente atividades informais. Foram bicos, trabalhos pontuais sem carteira assinada. E, em segundo lugar, trabalhos por conta própria, né? Trabalho autônomo, abriu uma MEI, fez um freela, fez alguma coisa nesse sentido, que continua sendo não um posto de trabalho com carteira assinada, com todas as leis, né, de proteção do trabalhador. Então, a gente percebe que o jovem não só estava exposto à pandemia, mas também exposto também a um tipo de trabalho, né, que não é protegido. E isso, nesse contexto todo, desses jovens que conseguiram fazer alguma atividade remunerada, a gente viu que 35% deles tiveram a sua primeira atividade no mercado de trabalho durante a pandemia. Então, essa primeira atividade de trabalho, na maior parte das vezes, foram atividades informais. E isso, com certeza, tem um conjunto aí de marcas para o processo de daqui para frente, né, o trabalho do futuro. Então, interrompendo aqui nossa apresentação de dados de novo, eu quero convidar aqui agora a Mariana. A Mariana, oi Mari, tudo bem? Oi, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Mari, essa mudança de cenário nesse mundo do trabalho, né, para os jovens, ela afetou o seu contexto de alguma forma, né? Como que esses dados refletem a sua realidade nesse momento? Eventos. E há 3 anos eu montei minha empresa e comecei a trabalhar com eventos, né? Comecei pegando eventos pequenos e cada vez mais fui crescendo, como todo empreendedor, né? O início é muito difícil porque a gente realmente aparecem muitos problemas, a gente não tem ainda toda a maturidade para lidar, né, com um pequeno negócio, mesmo sendo pequeno negócio, é difícil. E aí veio a pandemia, né? Eu iniciei a empresa em 2019, né? E 2020, do ano passado, veio a pandemia. A minha área é a área de eventos, né? Então, os governadores pelo Brasil colocaram um decreto e proibiram os eventos, né? Que logicamente não faz sentido, né? A gente no meio de uma pandemia, os eventos que eu sempre fiz é aglomeração, né? Porque é casamento, festas de 15 anos. E com tudo isso, o governo aqui do estado também foi um deles e proibiu os eventos. Me afetou diretamente porque, poxa, é meu trabalho, né? É o que eu acordava, sonhava todo dia. E, assim, foi muito difícil mesmo, assim, está sendo muito difícil ainda. O governo federal, para os MEIs, deu auxílio emergencial, né? Que, assim, para ser bem sincero, me ajudou, mas não foi só a minha realidade, mas eu acredito que, assim, algumas empresas, por mais que ficaram afetadas na pandemia,
elas ainda conseguiram trabalhar. Por exemplo, restaurantes. Teve restaurante que durante o final de semana não funcionou, mas durante a semana continuou funcionando. Então, em cada estado mudou, né, um pouco do decreto, mas aqui em Alagoas, a gente teve muito de um final de semana de não poder funcionar e durante a semana funcionar. Então, assim, o restaurante continuou, mas a minha área de eventos não. Simplesmente, eu tenho amigos meus que a gente está fazendo campanha de arrecadação de alimentos para ajudar pessoas que têm uma renda. A única coisa que eu consegui fazer durante a pandemia foi algumas poucas lives, né? Porque ainda assim eu consegui fazer algumas poucas lives. Mas é isso, gente. A nossa pesquisa ela não foi feita apenas para a gente se lamentar, né? E sim para a gente utilizá-la como ferramenta e criar políticas públicas, abraçar essa pesquisa. Ela é muito importante, ela foi feita com muito carinho, com a colaboração gigantesca de um monte de gente bacana. Então, assim, abracem essa pesquisa, depois entrem lá no site, olhem os dados minuciosamente, porque vocês vão ver um mundo que se abre, né? E eu sigo acreditando na ciência, na vacinação e nos profissionais de saúde. Tamo juntos. Odilon e Mariana, muito importante as vivências que vocês compartilharam. Odilon vem aí no final dando essa palavra, né, reconfortante, dizendo quase um ar de esperança, a gente vai conseguir. E eu tenho certeza que isso representa a vida e a história de vários outros jovens, né? E devem existir diversos, centenas, milhares de outros jovens com história parecida. Aqui no chat, né, do nosso lançamento, a gente percebe como essa temática perpassa diversas outras coisas. A gente tem jovem falando que começou a fazer cesta de bombons agora para o Dia dos Namorados, então quem aí amanhã vai ter que dar presente, preste atenção nessa juventude que está produzindo para complementar a renda. A gente tem a Graciele que traz uma outra perspectiva muito interessante, que é como as coisas estão caras, como está cada dia mais difícil sustentar, né, trazer esse sustento para dentro de casa. A Eloiane fala uma perspectiva também muito interessante, que é a dificuldade de arrumar um emprego de carteira assinada por causa da exigência das experiências. Então, são diversas questões que perpassam as múltiplas juventudes que a gente tem no país e é necessária uma atenção focada em cada uma. É necessário que se tenha um cuidado para cada jovem, para cada aspecto que perpassa o jovem. Durante esse período que a gente está vendo a luta à sobrevivência pela garantia do sustento, ela abrange cada vez mais jovens, né? A Mariana comentou sobre isso, que precisou atuar. E devido à necessidade, muitos jovens eles têm recorrido, como a Marisa falou, aos bicos, ao trabalho informal, aqueles trabalhos que não têm o vínculo empregatício. Ou seja, a gente está falando de jovens que estão atuando sem ter nenhuma cobertura, nenhum aparato legal, nenhuma legislação garantindo direito. E em um momento que a gente vive um processo de precarização do trabalho, isso merece muita atenção. Na nossa pesquisa, as juventudes trouxeram como prioridade para o trabalho no futuro a abertura de novas vagas, ampliação do emprego formal, a disponibilidade de renda mínima e a inclusão de grupos minoritários no mercado de trabalho. Muito bom, muito importante essa discussão, né? E a gente percebe que isso tudo, né? Esse campo todo aí do trabalho e renda, ele isso, se cruza totalmente com o eixo de educação e isso tudo também a gente percebe que tem causas e consequências relacionadas também ao campo da saúde, né? Porque a gente está vivendo justamente uma crise sanitária e essa crise sanitária está afetando esses aspectos aí da nossa vida de forma muito, muito forte. E aí, falando nisso, a gente vai entrar aqui na nossa discussão sobre a temática de saúde e de cuidados. O que a gente tem de resultados nessa pesquisa que a primeira edição já revelou muito fortemente a saúde mental como uma das principais questões para a gente prestar atenção como efeito dessa pandemia na vida das juventudes, né? Então, a gente percebe aí, desde o início da pandemia, que a saúde mental vem sendo altamente impactada, só que a gente vê que poucos jovens estão conseguindo realizar atividades para cuidar da sua saúde, seja ela física ou seja ela mental. O que a gente vê como resultados da pandemia, né? O que os jovens dizem que estão sentindo ou sentiram, vem sentindo nesse período todo, como resultado direto ou indireto da pandemia?
61% falam que estão sentindo ansiedade, 51% falam que estão sentindo exaustão ou cansaço constante, 40% sentem insônia e um conjunto de outras coisas, né, que vem aí impactando a vida das juventudes como efeito dessa pandemia. O uso exagerado também de redes sociais, né, é visto como uma questão aí, um problema também de saúde, né, por essas juventudes. E eu quero chamar aqui a atenção para um dado que particularmente nos comove muito desde o momento que a gente abriu a primeira tabela ali nas nossas oficinas de perguntação, que é o fato de que 1 a cada 10 jovens que responderam à nossa pesquisa. Só que o que a gente vê, né? Que esses dados mostram que as juventudes não estão conseguindo cuidar da sua saúde como seria necessário. 5 a cada 10 falam que fizeram alguma atividade física, 3 a cada 10 fizeram alguma consulta de rotina médica ou odontológica, e 1 a cada 10 começaram a fazer psicoterapia. Mas 2 a cada 10 é o jeito que a gente... Públicas, mas infelizmente, muitos jovens não têm acesso a essa rede de apoio, não têm acesso a um profissional, não têm acesso a essa coletividade que estamos aqui. Que essa criação dessa pesquisa, ela vai além de dados, ela faz união, aconchego. E falando como uma jovem que teve crises de nervo, crise de ansiedade, começo de depressão, esse encontro, esse aconchego nos transforma, sabe? Para nos motivar a esses cuidados, a esses desafios que estamos vivenciando nesse período tão difícil, né, que é da pandemia. E para finalizar a minha fala, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês pensarem comigo. Eu sempre digo que os nossos sentimentos são como uma liguinha, sabe? Que a gente vai esticando a cada dia, o medo, a ansiedade, esses pensamentos negativos. E chega um momento que essa liguinha arrebenta. Então, não vamos deixar esse momento que essa liguinha arrebentar. Vamos procurar redes de apoio, vamos atrás de coletividade, vamos segurar a mão de um e de outro. Não vamos soltar, porque vocês não estão sozinhos. Maravilhosa, muito importante essa fala, Alice. E muito importante porque ela traz aí uma dimensão do autocuidado, né? Da necessidade da gente também prestar atenção para os efeitos, né? Como que isso está influenciando a gente e buscar ajuda, buscar suporte. E falando em suporte, eu vou trazer aqui agora para conversar com a gente o João Guilherme, para entrar aqui na nossa roda, porque o João Guilherme é um jovem que está estudando aí na área da saúde, né, João? João, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Querido? Estou bem. A gente viu que alguns jovens têm conseguido se cuidar, mas ainda a gente percebe que tem muitos desafios pela frente. Para não estourar essa liguinha aí que a Alice estava dizendo, a gente precisa prestar atenção nesse cuidado de si. E você, como estudante da área da saúde e jovem que vem enfrentando também a pandemia, o que você pode comentar para a gente, que os dados trazem de perspectiva para a saúde, né, para as juventudes? Primeiramente, vou falar aqui novamente, boa noite para todos que estão me acompanhando, estão acompanhando a live, estão acompanhando o resultado da nossa pesquisa. Eu acho importante, quando a gente vai começar a falar de saúde, primeiro a gente entender o que é a saúde no Brasil, né? Quando a gente olha lá na Constituição Federal, no artigo 196, esse artigo ele vai falar o seguinte: a saúde é um direito de todos e é dever do Estado fornecer o acesso à saúde. Então, é diante deste artigo que nós temos o SUS, que vai garantir e vai assegurar esse nosso direito. Bom, durante esse 1 ano da pandemia, acho que já ficou mais do que claro para todos que houve um impacto em todas as camadas sociais. Mas quando a gente analisa, repensa e vê esses dados, acho que fica duas coisas claras para a gente. Uma, que no meio de toda essa bagunça que a gente está vivendo, nós vamos ter esperança. E a outra que fica é um alerta.
sobre como nós vamos nos cuidar e como vai ser o pós-pandemia. O primeiro dado que eu quero trazer aqui para a gente dar uma analisada é o seguinte: 8 de 10 jovens passaram a adotar medidas de autocuidado. Isso significa que durante essa pandemia, muitos jovens, 80% dos jovens que responderam à nossa pesquisa, eles passaram a tomar atitudes, comportamentos para cuidar de si mesmo. É um autocuidado essencial, que pode ser atividade física, que pode ser melhorar a alimentação, que pode ser uma preocupação com o estado emocional dele. Isso nos traz uma esperança, pelo menos para mim e para as pessoas da área da saúde, isso traz uma esperança para a gente, traz uma esperança de uma sociedade mais saudável lá na frente. E os outros dados que eu quero trazer para a gente é que a cada 10 jovens, apenas 3 tiveram visitas ou foram fazer uma consulta médica de rotina, uma consulta odontológica de rotina, e desses mesmos 10 jovens, somente 1 tomou e atualizou o seu cronograma de vacina. Esses dados aqui, eles são assustadores para a gente, porque isso mostra que 70% dos jovens, eles não sabem qual é o verdadeiro estado de saúde que eles estão enfrentando, como eles estão de verdade. E como eu disse anteriormente, né, numa oficina aqui do Atlas mesmo, que foi a oficina de saúde, e eu vou voltar agora a falar a mesma coisa, que é assustador quando a gente para e analisa esses dados, porque a gente passa a pensar que muitos desses jovens estão doentes, muitos jovens estão doentes, e eles não possuem nem conhecimento disso. Embora apenas 11% da população brasileira esteja vacinada, já é tempo da gente começar a nos mobilizar, da gente começar a ficar atento, da gente começar a se preocupar com o pós-pandemia. Por favor, gestores do Brasil, por favor, juventude brasileira, acho que está na hora da gente começar a criar um plano de ação, uma campanha de mobilização para fortalecer o sistema de saúde e para começar a nos cuidar para os impactos do pós-pandemia. É isso que eu vim falar e conseguir analisar através desses dados. João, muito obrigada. Alice, muito obrigada. O chat, várias pessoas têm concordado e têm vivido experiências parecidas com as de vocês. E tudo que vocês trazem sobre a saúde mostra para a gente como é amplo, né, os aspectos da saúde, mas também como é muito urgente se atentar a cada uma dessas questões, porque, como Marisa trouxe com os dados, talvez cada minuto que a gente perde ele é extremamente perigoso. A gente não sabe o que pode acontecer. E eu não me recordo de outro tema que a gente tinha mais falado nas oficinas da gente do que saúde mental. Toda a oficina a gente abria com "Oi, saúde mental", era algo que a gente sempre trazia de uma forma ou de outra. Vocês devem bem lembrar nisso comigo. E isso é reflexo da demanda das juventudes. Nós somos jovens e nós acabamos representando o que as juventudes têm sentido, têm passado. A gente vive um contexto de muita incerteza, mas também é um contexto de muita cobrança, é um contexto de muito medo, de muita pressão, e como jovens a gente às vezes se depara com as situações onde a gente precisa tomar decisões, e são decisões que a gente não pode deixar para depois, são decisões que muitas vezes vão responder pelo nosso futuro, para o que vai acontecer daqui para frente, a curto e a longo prazo, e tudo isso que a gente tem vivido se reflete nessas condições preocupantes que a Marisa bem apresentou sobre a saúde física e emocional da nossa juventude. Então, é a ansiedade, a insônia, é o uso demasiado das redes sociais. Vários jovens estão aqui no chat do YouTube falando isso. Então, mais uma vez, é importante trazer à mente. Isso não são dados qualquer, isso não são puramente números. A gente não fala, quando a gente fala 4% são muitos jovens, são pessoas, são filhos, são primos, são amigos, são sobrinhos. É preciso estar atento a isso. E é necessário intervir agora, não dá para esperar mais. A gente precisa agora de ações efetivas para cuidar da saúde da nossa juventude. A gente não pode prosseguir com a juventude doente, isso vai trazer diversas consequências para o que a gente já sabe que vai acontecer. Então, quanto antes a gente conseguir intervir de forma efetiva,
na vida da nossa juventude, isso vai ser extremamente grandioso. Mas, felizmente, a pesquisa expõe uma juventude consciente ao uso de máscara. Desobedeça o presidente e use máscara, juventude, por favor. E o desejo pela vacina, a esperança na nossa juventude. Pelo amor de Deus. A nossa juventude quer vacina, então, por favor, vacina a gente. Jovens pela vacina, já a gente puxou a hashtag. A gente quer ser vacinado, então, que essa mobilização aconteça de forma efetiva, que a gente... Eu estou adorando o Odilon fazendo o símbolo ali da vacina. Que isso seja levado a sério. A juventude quer voltar ativa, a juventude são as pessoas que estão na ponta fazendo a economia girar, então que essa atenção seja voltada e que a gente consiga vacinar nossa população quanto antes. E de todas as formas, assim, que a gente consiga alcançar todo mundo, independente do local, independente da idade. Eu queria fazer uma pergunta nesse eixo, Alice, para a gente encerrar essa temática tão importante. Alice, você compartilhou as experiências, né, que você tem vivido quanto à saúde mental na pandemia, mas eu lembro bem que nas oficinas, hora ou outra, você trazia alguma informação sobre como as pessoas ao seu redor, os grupos de jovens que você conhece, você está inserida aí no meio de uma galera. Como é que essas pessoas têm enfrentado tudo isso? Como é que tem sido a busca? Essas pessoas buscam atendimento psicológico e não acham ou não buscam? Como é que você tem enxergado tudo isso? Qual é a estratégia que vocês têm usado? Thaís, Laís, perdão. Laís, é que os nomes são parecidos. Laís, eu sempre digo, né, das rodas de conversa que eu participo, para os demais jovens, que como eu me considero, né, sou uma jovem vulnerável que não tem acesso, assim, condições financeiras para pagar um profissional, a gente está fazendo essa união coletiva. Eu, juntamente com os demais jovens de todos os estados, várias juventudes, a gente se junta um dia na semana, tipo uma reunião mesmo, e debatemos os sentimentos, como é que estão, como é que foi a semana, compartilhar experiências, e para mim está sendo muito inovador e um desafio muito, sabe, muito fantástico mesmo, no mesmo tempo assustador. Eu quero trazer aqui uma reflexão, né, do que eu passei, juntamente com uma participante das rodas de conversa, que eu mandei mensagem para ela, estava muito triste, estava passando por situações angustiosas, e ela estava no momento que eu liguei para ela estava pesquisando na internet, sabe, formas de como se suicidar. É uma coisa muito difícil de ser assim, dizer, né? Mas já estava pesquisando formas de como fazer um suicídio rápido. No momento que eu liguei para ela de videochamada, ela atendeu chorando, derramando as lágrimas e me agradeceu bastante por as palavras de apoio, esse acolhimento. E eu quis dizer a ela, com todas as palavras, que ela não está sozinha. Nesses momentos de angústias que estamos passando, de incerteza, e o que é a frustração maior é essa cobrança que existe entre nós, sabe? De expectativas, de acordar hoje e pensar, poxa, o que vai acontecer durante o dia? Qual é a notícia que eu vou receber? Então, isso é que nos deixa mais agoniantes. Então, eu sempre digo, nas rodas de debate que eu participo, para darmos as mãos, para não soltarmos. E a gente não estamos sozinhos, estamos nos mesmos barcos, estamos remando na mesma direção. Bom, depois dessa fala emocionantíssima da Alice, acho que é importante, né, essa frase que ela disse, da gente não soltar a mão, né, enfim, a gente trabalhar junto. Isso eu acho que já traz aí um gancho importante para a gente falar do nosso último tema aqui, né, da nossa roda, da nossa mesa, apresentando um pouco os dados do que a gente chamou na nossa pesquisa de vida pública. Por que faz um gancho, né? Eu acho que quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando dessa cobrança, né, que a Alice estava comentando, o João comentou muito sobre a necessidade da gente ter políticas públicas que olhem para isso, né, essa dificuldade do acesso. Então, quando a gente fala de política pública, a gente tem que falar também do jovem cidadão, né? O jovem que vai estar lá cobrando também, né, a realização dessas políticas públicas. Então, aqui na nossa pesquisa, a gente vê que jovens, primeiro, a gente está falando aí de 50 milhões de jovens no nosso país, né? Então, a gente está falando de 50 milhões de eleitores. E a gente está vendo que a pandemia está influenciando bastante não só a forma como os jovens estão vendo a política, né, olhando mais, interagindo mais com a dimensão pública, como também isso claramente
nas falas dos jovens vai influenciar a forma como eles vão votar nas próximas eleições. Então, a gente vê que mais da metade dos jovens aí, 53%, acreditam que os jovens estão mais atentos sobre a política devido à situação da pandemia. 72% pensam que a situação da pandemia vai influenciar a forma como eles vão votar em futuras eleições. E 86% desses jovens pretendem votar na eleição de 2020. Ou seja, a gente tem que olhar muito, né, para o que essas juventudes estão pensando e o que elas estão demandando de política pública e dar atenção para isso. E olhar para esses jovens, né, como potências, né, como eleitores que vão ali incidir e vão participar da política pública. E a gente vê aí que 17% dos jovens trabalharam em campanhas eleitorais antes já, né, mas que 31% deles pretendem apoiar alguma candidatura em 2022, reforçando isso de que essas juventudes vão estar cada vez mais atentas ao que está acontecendo na nossa política institucional. E quando os jovens olham, né, para a política institucional, a gente trouxe uma pergunta maravilhosa aí para o nosso questionário, que eu sou muito fã, que era de pedir para os jovens se colocarem no lugar de um gestor público, né? Se eles fossem governantes, que prioridades eles dariam para o nosso país neste momento da pandemia? Considerando que 59% deles têm como principal preocupação nesse momento da pandemia, ainda é, assim como na primeira edição da pesquisa, perder alguém ou algum familiar ou amigo, a principal prioridade que eles trazem, né, para os governantes do nosso país é garantir a vacina de Covid-19 para todo mundo. Em segundo lugar, a principal ação, a principal prioridade seria o planejamento de ações para fortalecimento do SUS. A gente está falando aí, reforçando até a fala do João Guilherme antes, né? De olhar para o sistema público de saúde como um direito da população. E os jovens estão reafirmando que isso tem que ser a segunda prioridade nesse momento da pandemia. E em terceiro lugar, vem aí esse olhar para um plano de recuperação econômica, em terceiro. E aí, não menos importante, as juventudes estão priorizando também a educação. Quando a gente perguntava o que tornaria eles mais otimistas em relação ao futuro, né? 84% dos jovens falam que eles ficariam mais otimistas se a gente tivesse políticas para amenizar os efeitos da pandemia na educação. Isso traria alguma projeção melhor de futuro para essas juventudes e ajudaria, com certeza, inclusive eles a lidarem melhor com esses efeitos todos que a gente já conversou aqui sobre os desafios de continuar estudando nesse período, né? E aí, importante também, acho que como o Vitor comentou, que a gente sempre gosta de trazer um ponto positivo, é pensar que as juventudes, a gente não está falando de uma geração perdida, né? A gente está falando de uma geração que está vendo tudo isso acontecer, mas ainda consegue, né, identificar oportunidades que venham a partir dessa pandemia e está ansiosa para projetar o futuro, né, para planejar alguma coisa e exigir das políticas públicas essa projeção de futuro. Quais são as oportunidades principais que essas juventudes veem a partir da pandemia? 64% sentem que os processos de ensino e aprendizagem vão estar, de alguma forma, mais conectados às tecnologias digitais, essa conectividade da escola, né, que já falaram aqui hoje, né, muito bem do quanto a escola está se atualizando de alguma forma, né, nessa conexão. 60% concordam que os profissionais e o sistema de saúde pública vão ser mais valorizados. Isso é uma oportunidade que eles estão vendo que está se abrindo a partir da pandemia. E 55% acreditam que a área de ciência e pesquisa, produção e uso de dados e evidências será mais valorizada. E isso reforça muito a necessidade da gente fazer pesquisas como essa, de jovens com jovens para jovens, produzindo dados e evidências sobre a sua própria realidade que estão vivendo nesse momento. E aí, para a nossa última rodada aqui, eu vou chamar o querido Caio. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo. Boa noite, pessoal. Saudações recifenses. Tudo bom? Caio, seguinte, pensando nessa perspectiva aí, né, de valorização da saúde pública, da ciência, tecnologia, da presença também das tecnologias dentro da escola, você acha que isso vai aparecer, ou talvez já apareça, né,
na prática política de jovens, seja na prática política dentro das escolas, da faculdade, durante as eleições mesmo? Como você acha que essas perspectivas aí estão influenciando? Elas estão influenciando, eu acredito, e os dados dessa pesquisa e também da primeira pesquisa estão mostrando que está influenciando diretamente. Como um bom estudante de física, eu fui analisar os dados. E tem algumas coisas que os dados nos mostram. Então, por exemplo, lá na página 81 do relatório completo dessa pesquisa, dessa segunda, tem uma distribuição normal, uma distribuição que a gente chama gaussiana, que é basicamente uma coluna no meio enorme e duas pequenininhas, elas vão se distribuindo para o meio. Mas isso em que contexto? No contexto que a gente pega as perspectivas de futuro dos jovens. Então, um lado, ele está otimista, e a mesma quantidade que está nesse lado está pessimista. E tem uma grande massa, acho que quase metade, 40% para ser exato, jovens que estão meio que indecisões, não sabem que perspectivas do futuro. Mas isso não quer dizer que os jovens eles estão completamente indecisos ou que vai ficar tudo a mesma coisa. A gente está vendo e a gente viu que os jovens eles estão sendo diretamente afetados. Na pesquisa passada, mais da metade disse que está sendo afetado, 55% disse que a pandemia está afetando de forma desigual todo mundo. E fora as outras coisas. Então, tanto a pesquisa ela está mostrando que, com os dados de aumento de participação política, as próprias percepções, e quando a gente voltou agora em 2020, os jovens estão sim mais ativos e mais conscientes da política. E não é só votar em uma eleição do legislativo ou do executivo. Mas, por exemplo, é somente tirar o título de eleitor assim que for possível, 16 anos é um ato político. Você estar com máscara no transporte público, estar com máscara em um lugar aberto, como a praça ou o parque, como a gente mostrou que os jovens estão fazendo, é um ato político. E a gente está sentindo, a gente está vendo isso. E isso afeta todas as perspectivas que a gente está vendo, mais ainda, e a pesquisa que a gente está construindo, que a gente construiu, está divulgando agora, traz uma coisa que tu falou e que o João falou e o Vitor falaram muitas vezes, é que isso é uma base de dados importantíssima, tanto para os jovens atuarem politicamente, quanto para os gestores fazerem suas políticas. Então, se a gente for fazer política em relação a como as universidades vão lidar com os jovens quando eles voltarem para as aulas, eles vão estar abalados psicologicamente, certo? Então, isso vai afetar como é a participação deles. Isso está afetando diretamente quem tá decidindo e os jovens que vão decidir. Caio, primeiro, obrigada pela aula, é importante salientar isso, mas muito obrigada pela sua fala, pela clareza dos dados que você traz para a gente. Isso é muito importante que os gestores, as pessoas que têm esse poder de tomar decisão, de construir política pública, de chegar juntos nas soluções para a juventude, tenham essa clareza que você tem e principalmente tem essa vontade de se debruçar sobre os dados e construir soluções reais para a gente. A gente fala em nome de 68 mil jovens do nosso país que confiaram na pesquisa Juventudes e a Pandemia e que permitiram que a gente construísse uma pesquisa tão significativa para o momento que a gente está vivendo. E eu agradeço, não em meu nome, mas em nome de todos nós, a cada um dos jovens que tirou seu tempo e respondeu o questionário. Talvez reclamando um pouco do tempo, do tamanho, talvez, mas respondeu. Isso foi extremamente importante para que a gente construísse dados sólidos, que a gente construísse uma base de informação que permita decisões e construções de políticas baseadas em dados, em coisas reais, sobre o que é que os jovens têm sentido. A gente está chegando ao fim do lançamento da segunda edição, da segunda onda da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. E eu, como jovem, representando vários outros jovens, eu gostaria de agradecer a cada instituição que apoiou, que viabilizou uma pesquisa, que dá voz aos nossos anseios e aos nossos desejos no momento tão delicado que a gente está vivendo, onde a gente parece que a gente grita e ninguém está enxergando a nossa realidade. E a gente agradece as instituições parceiras dessa pesquisa, a Conjuve, a Rede de Conhecimento Social, a Fundação Roberto Marinho, Em Movimento, Visão Mundial, Povi, Mapa da Educação e Unesco.
A gente quer avisar vocês que estão aí acompanhando a gente, que todos esses dados que a gente apresentou e vários outros, a gente fez uma síntese, e a metodologia, o próprio questionário que a gente usou para quem não teve acesso, já estão disponíveis nesse momento lá na plataforma juventudeseapandemia.com. Você pode acessar gratuitamente e você pode e deve compartilhar com todo mundo e utilizá-la como base para próximas ações, para o que vem por aí. A programação do Atlas da Juventude continua incrível, não deixe de acompanhar, tem muita coisa massa hoje, tem muita coisa massa amanhã, então não perca, continua conectado, continua ligadinho. E para finalizar, que a nossa luta seja sempre por comida no prato, vacina no braço e fora Bolsonaro. Muito bom, muito obrigada, pessoal. Uma honra compartilhar essa mesa com vocês. E agora é com você, Barão. Marisa, que conversa profunda, que conversa inspiradora e principalmente que conversa necessária da gente fazer aqui no Festival Atlas das Juventudes, no lançamento da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus, num momento tão desafiador que a gente vive no nosso país, no mundo, para tantas pessoas e para nossas juventudes. A gente está desde o primeiro dia aqui falando sobre a potência e a urgência da temática das juventudes e o quanto que isso é determinante para o presente e para o futuro do nosso país. Então, quero agradecer de maneira muito especial aos jovens pesquisadores e pesquisadoras que participaram desse processo e construíram esse processo com a gente. A gente aprendeu muito com vocês aqui, mas a gente já está aprendendo muito com vocês há muito tempo. Agradecer à Rede Conhecimento Social por apresentar para a gente essa metodologia perguntação e a Cara Parceiro, que tornou possível essa iniciativa, e mais uma vez o Em Movimento, a Fundação Roberto Marinho, a Rede Conhecimento Social, a Unesco, Por Vir, MAP Educação e a Visão Mundial. Quero agradecer também, mais uma vez, de maneira muito especial, aos gestores estaduais e municipais de política de juventude, que trabalham todos os dias nos territórios com jovens. Agradecer aos movimentos sociais, coletivos, aos conselhos estaduais e municipais, às instituições que apoiaram essa grande mobilização que alcançou mais de 68 mil jovens de todo o país. E eu quero deixar aqui também um agradecimento muito especial para as organizações do Conselho Nacional da Juventude, que fazem parte de uma instituição que está há muito tempo travando uma luta com, para e de juventudes. Deixar um abraço muito especial para o nosso secretário-geral, Gustavo Gama, que foi um dos grandes mobilizadores desse processo com a gente, toda a mesa diretora do Conselho Nacional da Juventude, que faz parte desse processo. E eu quero encerrar esse momento aqui e dar continuidade para a programação do nosso festival, dedicando essa pesquisa a Luciana Amorim e a todas as vítimas da Covid nesse período tão desafiador que a gente está vivendo, e dedicando também de maneira muito especial a cada jovem que está assistindo a gente agora, que vai assistir a gente depois, que nem sabe quem a gente é, mas a gente acredita muito que os nossos valores, os nossos sonhos e principalmente as nossas ações podem alcançar pessoas que jamais vão saber os nossos nomes, e essa é a razão de existir do Conselho Nacional da Juventude, essa é a razão de existir dessa iniciativa Juventudes e a Pandemia. E a gente encerra esse momento com uma provocação para você que trabalha com jovens, para você que é jovem, para você que acredita que as juventudes fazem parte do presente e do futuro do nosso país, para que acesse o nosso site www.juventudeseapandemia.com, e lá você vai poder acessar todos os documentos dessa pesquisa, inclusive o relatório completo, que tem um aprofundamento dessa conversa muito rica que a gente teve aqui agora. Então, fica esse convite, fica essa provocação. Muito obrigado por ter caminhado com a gente até aqui. E agora, para continuar o nosso festival, eu vou chamar mais uma vez ela, que tem conduzido esse processo com a gente e que está deixando toda essa jornada muito mais divertida. Kimani, por favor, de volta ao palco, ele é todo teu. Ei, tô voltando muito.